Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. Seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito, se inscreve lá, deixa seu like. Gustavo Miranda falando da graça, vai lá, se inscreva e vamos juntos crescer em graça e em conhecimento. Amém? O tema de hoje é: nós é guiado pelos homens, pela carne, ou somos guiados pelo Espírito? Né? Vamos lá, Romanos 8, né? O versículo 1 e o 2, vamos ficar nesse versículo 1 e o 2 para a meditação dos irmãos, amém? Olha lá o que está escrito: portanto agora, nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ali está dizendo perfeitamente, né? Dá para nós entender perfeitamente que hoje não somos guiados mais por homens, por carnes, não somos guiados mais por homens, e sim pelo Espírito. Amém? Vamos lá para o 2? Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida que foi nos dado por Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de Moisés, que era a lei do pecado, que era a lei da morte, de condenação, Cristo nos livrou, cravando ela na cruz, para nos dar o Espírito de vida. Amém? Vou deixar um vídeo aí do nosso irmão e amigo Geraldo Moraes, né, que vai tratar desse assunto, né, um belo estudo do nosso irmão Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e em Verdade. É o nome do canal dele, viu? Que é Igreja em Espírito e em Verdade. Beleza? Se inscreve lá que eu tenho certeza que vai ter muitos conteúdos lá que vai te ajudar a crescer também muito em graça. Amém? Então, fica com o vídeo. Mente de Cristo ativada. Simbora! Bom, chegamos ao momento de ouvirmos a revelação da graça de Deus. Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no Facebook, bem-vindos sejam todos os meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é: obedecei aos vossos guias. Quem é o guia da graça de Deus? Vou repetir o tema: obedecei aos vossos guias. E quem é o guia da graça de Deus? Vamos bater no sistema, quebrar mais um pouquinho, para eles nunca mais aplicar esses versículos descontextualizados. Vamos às letras. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto por esta oportunidade ímpar que o Senhor me concede, de a nós, meros mortais, fazer uso da sabedoria da graça de Deus. Esta graça doutrinária, não apenas a salvífica, mas a graça doutrinária, que iluminou os olhos do nosso entendimento e nos apresentou uma vida em Cristo com abundância. Hoje, pelas revelações da graça de Deus, estamos livres do lobo voraz, estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Essa manhã, me uses com autoridade, com unção de Deus, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Durante muitos anos, o sistema religioso utilizou esta passagem para dizer
aos membros da igreja de Cristo que vocês deveriam ser submissos ao pastor. E que quando você discorda, ou quando você não quer mais frequentar aquele lugar, ou quando você questiona acerca de qualquer coisa, eles usam esta passagem para dizer que você tem sim um pastor e a ele você deve submissão. O lobo é tão voraz, suas garras tão afiadas, que eles descontextualiza tudo isto para exercer domínio sobre a sua vida. É verdade. E dizem, mas Geraldo não prega Paulo? Olha a petulância, porque a guerra deles é contra Geraldo, vão ficar guerreando sozinho. Eu não estou aqui para guerrear com ninguém. Se não satisfeito com o que eu prego, o YouTube está aí, acessível. Faça um vídeo e prega a palavra, porque eu não cito o nome de ninguém nas minhas pregações, se bem que dá vontade. Embora eu não tenha estudo, mas a minha mãe me ensinou a ser educado e ter ética. Não cito o nome de nenhuma instituição e não cito o nome de nenhum pastor. Uso o que a palavra diz. A palavra diz que são cães gulosos, mas eu não dou nome, embora eu tenha vontade e não tenho medo. Então eles dizem, Geraldo não prega a Paulo? Por que o Geraldo não prega isso aí? Vocês estão dizendo aí, através de Geraldo, que vocês não têm pastor, que o pastor é Cristo? Primeiro que ninguém está dizendo nada através de Geraldo. As pessoas estão dizendo através daquilo que o Geraldo prega e mostra na palavra, que está escrito. É verdade. Só que além de estar escrito, o Geraldo mostra o contexto histórico, cultural, para quem está sendo escrito e quem está falando. A diferença de Geraldo deles é essa. E por quê? Porque não adianta estar escrito aqui e não entender o contexto histórico e cultural disso. É verdade. E ler isso aqui como se isso aqui fosse escrito hoje de manhã, junto com a manchete da chuva que alagou o Rio de Janeiro. Não, isto aqui foi escrito numa determinada época, para um povo que tinha uma cultura diferente da minha e da sua. Então vamos reler. Obedecei aos vossos guias. Não, lá mesmo. Obedecei aos vossos guias. Vamos entender. Paulo teve um ministério tríplice. Paulo foi perante os judeus. Paulo foi perante os reis. E trouxe a revelação da graça aos gentios. Acreditamos que seja Paulo, antes do ataque. Acreditamos que seja Paulo. Independente de ser Paulo ou qualquer outro pregador, escreve aqui, está escrevendo aos gentios ou está escrevendo aos hebreus? Aos hebreus. A epístola está direcionada a quem? Aos hebreus. Então, o que for doutrina, a doutrina é universal. Não se deve viver da lei. Independente de ser aos Gálatas, independente de ser aos romanos, independente de ser a Grécia, ninguém deve viver mais a lei, porque Cristo pôs fim à lei. Então esta é uma mensagem doutrinária. O que não for doutrinário tem que respeitar o povo, a cultura, para quem e por quê. Quando for doutrina da graça, ela é universal. Quando for cultural, eu entendo. Era algo dentro da igreja dos Coríntios. Deixa eu abrir um parênteses. Quando Paulo pregava aos Gálatas, ele não estava tratando da igreja universal, estava tratando dos problemas que havia na Galácia.
Quando Paulo pregou aos romanos, Paulo estava pregando e corrigindo um problema que havia em Roma. Hoje, quando nós pregamos, nós usamos todas as epístolas, mas Paulo não tinha todas. Então havia um problema em Roma e ele falava lá em Roma. Ele não mandava abrir, ele mandava abrir a epístola dos Gálatas em Roma. Ele estava tratando de um assunto específico naquela cidade. É como se eu fosse jogar, o meu time fosse jogar hoje. Vasco e Fluminense. É aquele momento, é aquele jogo. Acabou aquele jogo ali. Vasco e Botafogo. É o mesmo jogo? É outro problema a ser resolvido. Então Paulo, quando ia em Éfeso, estava tratando de assunto na cidade de Éfeso. Hoje, nós pegamos tudo isso para resolver o problema da igreja no Brasil. Usamos tudo que ele escreveu, mas ele não tinha todas as epístolas. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que é que Paulo vai tratar com os hebreus? A finalidade da carta aos hebreus era mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, a superioridade da graça sobre a lei. Toda esta epístola trata disso. Por isso que entendemos que é Paulo, porque ninguém com um conhecimento na época tão profunda sobre a graça e sobre a lei, que não fosse Paulo. Então a finalidade desta carta era mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Leia as epístolas aos hebreus que você vai descobrir isso. E o povo hebreu de Hebrom, de Israel, nos dias de Paulo, ainda ia no templo, visto que o templo estava de pé. Entende? Entendemos? Mente iluminada. O templo estava de pé quando ele escreveu isso aqui. O templo lá em Jerusalém. E quem era? O guia dos hebreus. Se o templo estava de pé, quem é que coordenava o culto? Quem é que recebia os dízimos? Quem é que administrava no templo? Quem é que administrava o sacrifício? Quem é que guiava o povo, o culto a Deus lá no templo em Jerusalém? Quem eram os guias dos hebreus? Os sacerdotes. Kohen Gadol, o mais alto posto da religião ali. Então, quando Paulo fala do Kohen Gadol, dos guias, dos sumos sacerdotes para os hebreus, se eu aplico esta passagem a você, eu estou dizendo que eu sou o sumo sacerdote. E que aqui, neste plano espiritual, você tem que trazer o seu dízimo, porque isso era o que fazia quem guiava os hebreus. Eram os sumos sacerdotes. Olha a palavra de Hebreus 10, 11 e 12. Olha aí, vamos lá, Fabi. Ora, todo sacerdote se apresenta. Parou. A palavra aqui, o verbo está no presente. Quem é o guia dos hebreus aqui? Olha ele lá. Os sacerdotes. Os sacerdotes se apresentam. Então, nos dias de Paulo, dos hebreus, quem era que guiava esse povo aqui? Quem era o guia que prestava conta da alma? Quem é que levava a eles o culto? O sacerdote. E hoje, eu lendo daqui, aquela palavra apresenta está no pretérito perfeito. Todo sacerdote se apresentou, porque hoje o sacerdócio não é de homens, o sacerdócio é de Cristo. O senhor pode explicar como o senhor aprende isso? Coisando.
sacerdote não se apresenta mais. E por quê? Porque o templo caiu. Acabou. Não há mais templo. Se não há mais templo, não há sacerdotes. Não há mais guias humanos. Não há mais sacrifícios de animais. Não há mais dízimos. É verdade. Não há mais levitas. Graças a Deus. Não há levita. Lá na igreja da onde eu saí, tinha levita. Ela cantava lá. Claro, estão debaixo da lei. Não entenderam ainda que esse sacerdócio mudou. Ninguém é levita neste pacto. Todos nós apresentamos sacrifício de louvor a Cristo, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Levita era na lei. Então Paulo diz, no presente da escrita, olhando daqui está no pretérito perfeito. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais podem remover pecados. Ponto e vírgula. 12. Jesus, olha, mostrando a superioridade. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, quem eram os guias do povo hebreu? Os sacerdotes, que eram o mais alto posto religioso do antigo pacto. Era eles que coordenavam o culto, os sacrifícios. Eles eram os guias, antigamente no tabernáculo, e depois foram guia no templo. Só que mudou a lei e mudou também o sacerdócio. Os que eram os guias do povo de Hebreu, com a destruição do templo, já não guiava mais. Olha o que Paulo disse em Hebreus 7,12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, mudou o sacerdócio. Não é mais os guias dos hebreus. Não é mais os sacerdotes que coordenam o culto. Não é mais os sacerdotes que tomam dízimo. A dívida foi paga, foi quitada. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados. Cristo, o nosso sumo sacerdote, removeu os pecados. Ô, glória! Então, o sacerdócio humano e o guia humano acabou. Então, quando os pastores usam Hebreus 13:17, estão usando um contexto indicado para os hebreus e não para o povo da graça, porque o povo da graça não tem sacerdócio sobre a vida deles. Nós temos Cristo como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículo 1, deixa claro isso aí. Por isso, santos irmãos, olha o que ele tentava explicar ao povo, aos hebreus. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não é Caifás, não é Arão, é Cristo. Paulo estava dizendo, gente, o sacerdócio mudou a lei. Os levitas tomavam dízimo, Cristo pagou a dívida, porque o dízimo era um pagar de dívida. Tinha 10% pagando o dízimo todo ano, e era todo ano. Cristo rasgou o escrito de dívida, o que era contrário sobre a igreja do novo pacto, ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Não é mais o sacerdote que recebe o meu dízimo, é Cristo que o pagou e nos deixou livre. Eu ouvi um bonito, porque é bonito, tem um nariz igual ao meu, bonito, e disse: eu tenho direito a ter salário porque eu sou sacerdote da igreja. Ualá! Sacerdote de quem? A igreja
não tem sacerdote. Quem tinha sacerdote era o templo. E ele ruiu. Nós temos o sumo sacerdote, acima de todos, que é Cristo. Nós estamos submetidos a esse sumo sacerdote, não aos guias de Israel. Então não comam desse reggae. Você que me ouve pela primeira vez, quando o cãozinho guloso lá falar para você, olha, você tem que estar submisso ao vosso guia, você diga para ele, com certeza, eu estou submisso ao meu guia, e o meu guia é o Messias, é Cristo, e é a ele que eu devo submissão. Então nós não estamos debaixo da lei. E o escritor dos Hebreus estava explicando isso. Olha, coloca o versículo 2 para mim, por favor, Fabi. Olha aí, 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Vê a finalidade da epístola? Mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, que os hebreus veneravam. Depois ele diz, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. 4, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, o templo, como servo para testemunho das coisas que haviam ser anunciadas. 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual é o templo lá no Brás, lá em Madureira. Então Moisés era fiel no templo, colocando os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Ele era fiel no templo lá em Jerusalém. E Cristo também como a sua casa. A casa de Cristo é lá no Brás. A casa do Cristo é lá em Madureira, é lá em Belém. A casa de Cristo é onde nessa manhã? Diga, somos nós. Diga glória a Deus. Então, se Moisés era fiel ao templo, Cristo muito maior ainda na vida de vocês, que vocês são o templo de Deus, santuário do Deus vivo. Era isso que ele estava explicando. Essa verdade ele explica. E os judeus, como ainda ia ao templo, Paulo disse, olha, sede submisso aos vossos guias, aos sumos sacerdotes. Eles iam ao templo, ele se apresentava ainda dia após dia. Então nós não estamos debaixo da lei, não somos guiados por homens, por sacerdotes, e esta é a briga. É a briga do sistema religioso. E alguns já entraram entre nós aqui, dizendo que saiu do sistema, mas carregam isto, querem serem vistos. Tragam no ranço título, querem honras para si. E nós não estamos debaixo de governo de homens. Todas as vezes que o homem se meteu na obra de Cristo, trouxe dor, trouxe ferida. Estamos cansados disso. Olha o que disse Mateus capítulo 15, versículo 11 ao 14, olha aí. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. E uma abençoada me perguntou, comer linguiça pode? Linguiça pode. E chouriço? Chouriço pode? Chouriço também pode. E picanha? Eu disse, isso já não te pertence mais. Não pode. Isso é a lei. Não pode isso, não pode aquilo. E o Jesus histórico estava explicando, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim é que contamina o homem. 12. Então,
Aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 14. Deixai-os, são cegos. Olha lá a palavra, são o quê? Guias. Esses eram os guias, condutores cegos, lá em Israel, guiando o povo ao rigor da lei. Eu dou o dízimo de tudo que possuo, jejuo 2 vezes por semana. Jesus disse: deixai-os, porque são guias, mas são cegos. E se um cego guiar outro cego, ele cai sozinho no barranco. A galera toda. Cai ele, cai você, e se você tiver de mão dada com seu marido, cai também, cai filho, cai todo mundo, e fica a igreja do cai-cai. Se um cego guiar outro, são guias cegos. Os guias cegos eram quem? A quem ele se refere? Porque lá em Hebreus está dizendo guia, que João Ferreira traduziu para os pastores, e a igreja amou a tradução. A igreja que fica aqui atrás sentada amou, porque usam isso como espada. Para prender você era uma submissão a eles. Jesus disse: deixai-os. Está falando dos fariseus, que também eram os guias lá em Israel. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 23, 9 e 10, olha lá o que ele continua falando. Olha aí. Anota aí, hein? Anota aí, hein? Para depois dizer assim: o Geraldo, olha, meu amado, mas se eu pegar, meu amado, eu estou lutando um negócio com meu filho aí, negócio de Krav Maga, hein? É uma luta aí, hein, meu amado? É uma luta aí, hein? A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Ele está falando do pai físico ou do pai espiritual? Não precisa nem explicar, né? Igreja que chama o pastor de pai. É que no dia dessa aula eles faltaram. A ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no púlpito. Aquele que está onde? Versículo 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Recebe. Paulo disse aos hebreus: submetei aos vossos guias, vocês que vão ao templo, porque ele ainda está de pé. Mas para nós, o povo da graça de Deus, o nosso guia é o Cristo. Quem recebe? Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Segura aí. Ah, se fosse hoje. Se fosse hoje, os crentes iam procurar ele, sabe aonde? Na igreja mais bela. Porque ele é rei. Iriam procurar ele lá na Índia, naquele monumento lá. Quem souber aí pode. Iam procurá-lo em Taj Mahal.
ou lá na Inglaterra, quando ouviram falar, o rei nasceu, os reis magos saíram à procura e eu acredito, deixa eu delirar, eu acredito que foram em direção ao palácio de Herodes, porque se é rei, nasceu onde? No palácio de Herodes. Como eram reis magos guiados pelas estrelas, iam eles para a direção do palácio, e a estrela para a estrebaria. E eles, não, é rei, nasceu no palácio de Herodes, ele está lá. E a estrela, não, este não é um rei humano, este não tem orgulho, não tem soberba, este é rei de reis, é senhor dos senhores. Ele não está no palácio, ele não está nas grandes catedrais, ele não está em templo feito por mãos dos homens. Este está lá, nasceu entre os animais, vai morrer entre os ladrões e viver na igreja que ele comprou com o seu sangue. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. E se a canoa não virar, a estrela, é pra cá. E eles, não, se é rei. Aleluia! Durante muitos anos eu também o procurei nas grandes catedrais. Durante muitos anos eu disse, eu estou procurando uma igreja para mim congregar. Essa eu não quero porque não tem ar-condicionado. Aquela eu não quero porque não tem estacionamento. Aquela eu quero, o pastor é teólogo. Todos os lugares que eu entrei em busca do rei, eu me distanciei dele e me aproximei de homens. E todas as vezes que eu me aproximei de guias homens, eu saí ferido. Começa com um tapinha nas costas. Começa com Jesus tem uma obra na sua vida. E que depois você preso a esse encansamento e diz, você está roubando a Deus, você vai para o inferno. O amor se transforma em ódio. E a hipocrisia e a falsidade fica latejando e sobra o veneno do orgulho. Ele não está nas grandes catedrais. O Brasil, me ouça, Cristo não está aonde está a soberba do homem. Ele mora dentro de pessoas humildes, em coração puros e sincero, que confessa e reconhece a obra maravilhosa que ele fez naquele madeiro. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. O rei nasceu. Você imagina o espanto? O cargo ameaçado, a veneração ameaçada. Depois diz no versículo de número 4, então, convocando todos os principais sacerdotes, os guias e escribas do povo, indagava deles aonde o Cristo deveria nascer. Então o rei chamou o guia do povo, que eram os sacerdotes, e disse, vocês estão sabendo, porque faz parte da cultura de vocês, aonde nascerá este rei? Que aqui não é no palácio. Aonde ele está? Diz o versículo de número 5, em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por meio do profeta. 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá quem? O guia. Quem é o guia? O que nasceu em Jerusalém. Não são aqueles que estão aqui ostentando o título. O guia da igreja
não é quem tem a catedral mais bela. O guia da igreja não é quem fala mais bonito com discursos tudo decorado. O guia da igreja não é quem aprendeu aramaico, grego, hebraico. O guia da igreja morreu, ressuscitou e vive dentro de cada um de vocês e fizeram de vocês boca do seu espírito. Entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E as supremas autoridades da época se abalaram. Os guias lá em Israel, que ostentavam este título, os sumos sacerdotes que eram adorados, venerados, eram tidos como homens de Deus, porque só eles iam diante da presença de Deus. O povo não tinha acesso a Deus. Quem é que tinha acesso? O guia deles, os sumos sacerdotes. E vindo este aqui, o véu iria ser rasgado, a glória de Deus haveria de ser manifestada, e todos os que vieram antes dele, ele denunciou: todos vocês que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor e darei a vida pelos meus, e da palma da minha mão, disse o nosso guia, ninguém nos arrebata. Os outros mandavam para o inferno, os outros condenavam, os outros diziam que você ia perder a salvação. Mas o guia nasceu entre os animais, morreu entre os ladrões, e hoje governa nossas vidas, está sentado no trono do universo e nos guardando nas suas mãos poderosas. João capítulo 16, versículo 12, olha lá. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Quando vier, não estava ainda. Quando vier. E ele veio. Deixou o túmulo vazio, meu amado. Ninguém acreditava. Estendeu as mãos para um lado, estendeu para o outro, disse: está consumado. Tetelestai, tudo pronto, mas nada a fazer. A obra está completa. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo com E maiúsculo. Ele. Quem é o guia da graça de Deus? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. E os guias humanos sucumbiram. Eu não preciso deles. Eu não preciso de suas mãos. Eu não preciso de suas orações. Nós temos um Deus forte que ouve as nossas orações. Nós não precisamos de suas intercessões, porque o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Deus bendito, ele o Espírito Santo, disse o dono da igreja antes da cruz, seria o nosso guia. É que até antes dessa mensagem nós éramos guiados pelo que o pastor falava. É verdade. Até em casamento. Não tem os gabinetes pastorais aí? Quem já passou pelo gabinete pastoral, diga uia. Gente,
Pastor, eu conheci essa irmã aqui, como é que é? Ela tem corém? Ela tem o quê? Corém. Conselho Regional de Enfermagem. Pode? É o corém. Não pode. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Revelação sem limites. É o que nós aprendemos aqui. Versículo 14. Ele me glorificará. Segura isso aí. Eu consigo detectar quando uma pregação é o Espírito Santo, quando não é. Quando não é o Espírito Santo, é assim, porque eu orei, porque eu quando desci do monte, porque eu construí, porque eu. Tá inchado esse cara. Ele disse, o guia de vocês vai me glorificar, vai exaltar a Cristo. Não é o homem, é Cristo. Não foi ele o meu pai na fé, é Cristo. Ele não me libertou, foi Cristo. Ele não me salvou, foi Cristo. Eu não vim aqui atraído por homens, foi Cristo. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. E os interesses são de Cristo e não de homens. Cabeça da igreja. E os guias humanos, o que fizeram? Só trataram dos interesses deles. É verdade. Este é o nosso guia. O nosso guia não é homens. Não estamos submetidos a homens nenhum nesta terra, espiritualmente falando. Não estamos submetidos a pastores. Não estamos submetidos a guias. Paulo estava falando com os guias em Israel. Nós estamos submetidos ao nosso guia, que é o Espírito Santo. E estar submetido ao Espírito Santo é estar submetido ao que diz o Evangelho. Um homem não pode se levantar aqui e falar, mas é o Espírito Santo que está me falando. Então tá legal. Como é que o Espírito Santo pode falar algo na tua boca se o Evangelho fala outra? Que história é essa de você falar que eu vou para o inferno se o inferno é uma sepultura? Se bem que está até certo, né? O cara falar que eu vou para o inferno, eu digo, claro, eu não nasci para semente. Inferno é uma sepultura, é claro que eu vou para o inferno. Agora eu não vou para o inferno espiritual que eles inventaram. Ainda que o inferno espiritual fosse uma verdade, se eu fosse para lá, Cristo iria junto comigo, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nós hoje não estamos debaixo da lei, nós estamos no ministério do Espírito. 2 de Coríntios, capítulo 3, é isto, versículo de número 5, estamos lá, olha aí. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do jejum. A nossa suficiência vem da campanha. A nossa suficiência vem de quem? Vírgula 6, o qual nos habilitou para sermos ministros da velha aliança. E a velha aliança tinha sacerdotes como guias. A nova aliança tem o Espírito Santo como guia. Correto ou não correto? Amém ou não amém? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Espera aí. Habilitou para ser ministro ou para ser ministros? Ministros. Todos nós. Não da letra, mas do Espírito.
eu vou ler e vou explicar. Não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Segura aqui um pouquinho. Quando você apresenta a sabedoria da graça de Deus a um abençoado do sistema religioso, sabe o que ele diz? A letra mata. Mas a letra que mata não é as epístolas de Paulo. A letra que mata, que ele está dizendo aqui, é a lei de Moisés. Olha o que diz o versículo 7. Mas o Espírito... E se o ministério da morte gravado com letras em pedras... Então aquela letra que mata era o quê? A lei de Moisés, que era gravada em pedras. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, 8, como não será de maior glória o ministério de quem? Então nós estamos em que ministério? Da letra, da lei de Moisés gravado em pedras, ou nós estamos no ministério do Espírito? E quem é o guia do ministério do Espírito? O próprio Espírito. Então eu tenho que estar submetido o que diz o pastor aqui, ou eu tenho que estar submetido o que diz este pastor aqui, este aqui, este é o meu guia. Se ele diz que da palma da mão do Pai ninguém me arrebata, foi o guia que disse: eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisas do presente, nem coisa do porvir, nada pode arrebatar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem foi que disse isso? Um guia humano? Não, o guia da igreja, o Espírito Santo. Está registrado, está escrito: eu creio, eu recebo. Não tem para onde correr, porque esse é o guia que me conduz em toda a verdade. E debaixo desse guia não cabe glória para homens. O quê? O senhor tem que ver, aquele pastor é meu pai na fé. Eu não saio de lá porque foi lá que eu me libertei. Mas você se libertou lá? Porque o guia diz que você foi liberto aqui. O guia diz que ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas eu estou lá porque o pastor foi lá me buscar lá na boca de fumo. Este guia é errado, porque o guia aqui diz que ninguém pode vir a Cristo se ele não o trouxer, e que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Entra debaixo desse guia que ele vai te conduzir em toda a verdade, e Cristo, cabeça, será exaltado. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, olha aí. Também, o pastor presidente nos... Nossa! Não tem isso não? Pastor presidente e o pastor da convenção, o que passar pela mão deles, meu irmão, você pode estar tranquilo. Leia comigo, porque os invejosos vão dizer que é heresia. Leia comigo. Também o Espírito, o guia da graça, o mestre da graça, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Para parar. Meu amado, se nós não sabemos orar como convém, como é que eu vou fazer um culto na chamada igreja, que na verdade é um culto de pedição? Senhor, abençoa a minha vida. O guia já disse: vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção. Senhor, toma meu filho na tua mão. Eu já disse: da palma da mão do Pai ninguém vos arrebata. Eu não tenho filhos, eu não tenho netos. Alô.
Deus não tem neto, os teus filhos são filhos deles também. Pode uma mulher esquecer do filho no seu ventre? O profeta falou, alguém disse não. Ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esqueço de vocês. Vocês estão gravados na palma da minha mão. Como dizes tu, toma o meu filho na tua mão. Vocês fazem culto de pedição. Esqueceram que o meu espírito, o meu guia, é que ora certo por vocês, com gemidos inexprimíveis. Então o que é que eu devo fazer? Acordei hoje, Senhor, muito obrigado, porque eu e minha família já está na palma das tuas mãos. E o trono diz, amém. Ele disse ao profeta, eu velo pela minha palavra para cumprir. Não é para duvidar, toma o meu filho nas tuas mãos. Mas eu já disse, já está na minha mão. Você não acredita em mim, está duvidando de mim? Aí vem alguém que anda debaixo do guia. Senhor, eu sei que a minha família está nas tuas mãos, porque da palma da tua mão ninguém pode nos arrebatar. Eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Eu estou reinando em vida e em perfeita vitória. O trono diz, opa, ele está usando a minha palavra, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Receba a tua confissão, receba a provisão, receba. E eu disse, eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Ah, é diferente, hein? É uma coisa, né? É uma coisa, e deixa você coisado. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ui, que lindo! Maravilhoso! Eu creio nisso. Uma irmã me chamou aqui no final, né? Falou, pastor, o senhor tem como interceder por mim? Baixinho. Aí eu chamei ela e falei, não. Ué, mas o senhor não é pastor? Não sou, estou. Quem é o guia, é o Cristo. E ele hoje é o Espírito. Ele já intercede por você, ele já assiste às suas fraquezas, e ele é que ora por você com gemidos inexprimíveis. Se eu fizer isso, eu roubo a glória dele, e ele não divide a sua glória com ninguém. Então o Senhor está no ministério do Espírito, porque o Senhor então está exaltando a Cristo. É isso, eu disse, bingo! Acertou, cachorro. 5 pedras. Davi. Boa! Na cabeça. Tem um 27. E aquele que sonda os corações, sabe ou não sabe? Sabe tudo. Sabe a hora exata em que você vai pegar no sono. Sabe a hora exata em que você vai se levantar. Soube o dia que você nasceu, contado segundo milésimos, tudo. Ele viu o teu corpo ainda informe, quando nenhum deles havia ainda escritos e determinados. A palavra nem saiu na tua boca. Aquele que sonda sabe tudo. Sabe qual é a tua necessidade. Sabe o que você precisa. Sabe de tudo. Descansa. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, o pastor intercede pelos... A irmã pode deixar. O pastor está orando, minha irmã. E o pastor está orando. O pastor é um homem de Deus. O pastor é assim com Jeová, né? Vai nessa. Muitas coisas na tua vida não deram certo, porque você abriu o seu coração para muitos fofoqueiros de púlpito.
Depois eles entregaram isso como revelação de Deus para vocês venerar o púlpito, ponerar pastor. Não entregue a sua vida para ninguém. Você já tem um que sonda a tua mente e o teu coração. Entra no teu quarto, fecha a porta após si e ora e fala e confessa ao Pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. Não diga não à veneração ao púlpito, diga não aos guias humanos, diga sim ao Espírito da graça. E eu vou terminando com o segundo. Hoje é a salada que eu estou de dieta. Salada sem sal. Nós não estamos submetidos a homens. Chega de se meter na nossa forma de vestir. Chega de obrigar aquilo que não podemos dar. Chega de obrigar a frequentar quando nós não queremos. Ele disse que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. No antigo pacto ele já avisava aquele povo de dura cerviz. Não é por força e nem por violência. Não adianta querer estar dentro da igreja quando deveria estar passeando com a família. Diga não a essas manobras. Diga lá quem quiser falar que você agora vive em graça e está submetido ao Espírito da graça que te libertou. As algemas foram quebradas, os grilhões despedaçados, e ele te chamou para a liberdade. Recebe aí, diga glória a Deus. O nosso guia é o Espírito Santo. O mestre da graça é o Espírito Santo. 2 de Coríntios 3,17 diz algo maravilhoso. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é quem? O Espírito. Esta foi a sua última manifestação. Se manifestou primeiro como Deus na criação. Depois ele se manifestou como Filho na redenção. E sua última manifestação foi como Espírito na santificação da igreja. Não é que é três, é que é um só em três manifestações. Neste momento, eu estou no dom de pastor. Quando sair daqui, volto para minha casa. E não estou como pastor, estou como esposo. Na segunda-feira, eu estarei como mestre de obras. Um só, em três manifestações. Na criação ele se manifestou como Pai, o Criador. Na redenção da igreja se manifestou como Filho. Filipe disse: mostra-nos o Pai e isso basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, também vê o Pai. E na santificação da igreja, disse Paulo aos Coríntios, e digo eu a todos quanto me ouvem: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem liberdade aí? Tem liberdade aí? Aí está o Espírito do Senhor. Exalte, glorifique, rendam honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade àquele que vive eternamente. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Ora, o Senhor é o Espírito. Também é o Espírito. Não, diz que Ele é. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. E todos nós, glória a Deus, glória a Deus.
rostos desvendados. Glória a Deus. Não há mais véu, não há mais tapa-olho. A igreja tapa-olho. Cristo rasgou o véu, os pastores colocaram um tapa-olho. Você vê que não tem batismo, mas eles ainda têm dízimo. Você vê que não há lei, mas eles ainda têm pão com suco. É a igreja tapa-olho, do véu rasgado, mas com tapa-olho. A unção na vida de Paulo e a unção do Espírito Santo na minha vida, debaixo do guia, declara, atesta, que todos vocês adoram a Cristo com o rosto desvendados. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados pela glória do Senhor, o Espírito, o guia, o mestre da igreja, a quem nós estamos submetidos. Quando ele diz, eu cumpro. E se eu não cumprir, ele corrige, ele disciplina e ele açoita. Porque qual o pai que não disciplina ao filho? Ele é o meu guia. Quando ele diz, Geraldo, não toque, se eu tocar, vem disciplina, vem correção e açoite, mas abrir mão de mim, ele não abre. Nós somos propriedade exclusiva dele, fomos comprados para ele, para ser apresentado perante ele mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E todos nós com o rosto desvendados. Há quanto tempo que eu fui um cego em achar que eu poderia entrar no lugar e aquele homem ali na frente ir me guiando e me conduzindo, se apresentando como um sacerdote, tomando o meu dízimo, colocando a mão sobre a minha cabeça. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, no final de uma reunião, depois do louvor, de uma pregação, eu vim aqui na frente para o pastor colocar a mão em mim. Se era o guia, e eu tenho dito em quase todas as minhas mensagens, se Deus, não é nem a mão de Deus, se Deus está na sua vida, para que você quer a mão de um homem? Ou Deus na tua vida não basta? Ou não sabeis que vocês são o templo e morada do Espírito Santo, e que Deus habita em vós, e que vocês não pertencem a homens, porque vocês foram comprados por bom preço? Vocês precisam ainda da mão de um homem mero mortal igual a vocês? Vocês precisam de que um homem tem que dizer a vocês o que vocês devem vestir, o que vocês devem comer? Ou aquele que vos guia em toda a verdade não é suficiente para guiar vocês por essa luz maravilhosa do Evangelho de Cristo? Eu termino com Romanos 8, versículo 14. Não, hoje é salada, meu amado. Hoje não tem jeito. Alguns irmãos estão até voltando aí com quitutes que trouxeram coxinha. Não, porque eles não acreditam, eles dizem que é heresia minha. Gente, eu estou aqui quase uma hora suando igual um tocinho de fumeiro, mostrando, comprovando por meio das escrituras que o nosso guia é o Cristo. Acabe isso aqui, as pessoas vão procurar o pastor para orar por ela, para consagrar a chave. Leia. Pois todos os que são guiados pelo pastor presidente, pelo pastor da convenção, pelo menos, pelo presbítero, vai. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo, diga Abba, Pai. Vocês são filhos de Deus. Mas o pastor lá falou que nós não somos filhos de Deus, não. Nós só somos filhos de Deus se ouvir uma pregação dele, aceitar Jesus e ele, depois de uma oração, falar: Senhor, escreve o nome deles no livro da vida agora. Mas agora, depois de tudo pronto, sacrifício feito na cruz. Ninguém pode vir a ele se ele não o trouxer. Foi ele que trouxe. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Até para você confessar, é o Espírito Santo em você. E ele diz: agora? Chegou tarde. Muito tarde mesmo. Pelo menos mais 2000 anos. Mas eu fui lá, entrei na igreja, assisti o culto, mas eu ainda não aceitei Jesus não, eu vou esperar a minha hora. E a irmã frequenta esse lugar há quanto tempo? Uns 23 anos, mas eu ainda não aceitei Jesus não. Nossa, 23 anos você ainda não aceitou Jesus lá naquela igreja? Que livramento, porque o dia que você aceitar, ele vai dizer que você é daquela igreja, que você tem que se batizar, que você tem que anular a cruz de Cristo, que o teu guia é ele. Que livramento. É verdade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: terra! Queima ele, Jeová! Então há um espírito de adoção em nós. E esse espírito, quando ativado no auge de um regozijo, disse Paulo, ele clama, ele grita: Abba, Pai. Que quer dizer papai, pai querido, que quer dizer meu pai. E se é pai, ele cuida, ele protege. E o Cristo histórico disse: se vocês, quando o filho de vocês pedem pão, vocês não dão pedra. Quando o filho de vocês pedem peixe, vocês não dão serpente. Quem dirá o vosso pai não vos dará coisa boa, embora pareça demorado. Se ele é o teu pai, e eu espero que você entenda que é, ele não pode te abandonar. Você abandonaria teu filho? Eu tenho 2 filhos, Miguel e Suian. Aconteça o que acontecer, esses 2 abençoados podem praticar o que eles quiserem. A filiação está registrada num cartório. Eu escrevi como testemunha que eles são meu filho. Como o pai poderia mandar você embora? Como que o teu pai poderia dizer: você agora não é meu filho, vai para o inferno? Como que o sistema inventou isso? Uma hora você é filho, aí outra hora você não é mais. E agora? E agora você tem que voltar para a igreja, porque você só volta a ser filho se você entrar na igreja. Aí você volta para a igreja, aí lá você aceita Jesus, volta a ser filho de novo, e volta de novo a escrever o seu nome no livro da vida, porque o anjo tinha apagado. Você deixou de ser filho, apagou. Aí quando você volta de novo, o pastor diz de novo: Senhor, escreve o nome dele de novo. Aí Deus: pô, de novo? Tem certeza, pastor, que esse cara não vai voltar para o baile do Alalaô quarta-feira de cinza? Não, agora ele vai ser dizimista, agora ele vai ficar firme agora, Senhor. Será? Pode confiar, guia? Pode? O pastor: pode. 6 meses depois o cara vai para o mundo de novo. Anjo,
Apaga o nome dele, que ele está lá no baile do Alalaô. Ah, meu amado. E eu perguntei uma abençoada: quantas vezes você perdeu a sua salvação? Ela, nesses 20 anos, 3 vezes só. Só acha pouco? 3 vezes só. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito. E eu tinha um negócio, eu falava assim: Senhor, usa o pastor hoje, Senhor, para testificar em mim. Usa teu servo, Senhor. Senhor, se eu sou mesmo teu filho, usa alguém para falar. Quem é que já fez isso? Quem é que já... Aí pela internet, fala assim. Olha aí, agora, ó Deus bradando aí, ó. Meu Deus. E aí Deus não usava o homem para falar essas coisas espirituais, que ele estava no interesse no teu bolso. A pessoa vinha: acho que eu não sou filho de Deus mesmo, não. Ouça aí. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora olha que lindo, que eu vou deixar você almoçar com isso aí. 17. Ora, se somos filhos, somos também desgraçados. Somos o pó da terra. Somos miseráveis. Somos infia, vai. Somos o quê? Somos o quê? Quem é herdeiro de Cristo aqui, diga amém. Glória a Deus. O testamento está aqui. Não tem mais como desfazer. Já está registrado, já está consumado, já está escrito. Ele deixou aqui o testamento e fez de você herdeiro dele. Você recebe? É muito diferente ouvir uma palavra dessa, não é não? E você entrar no lugar e o pastor dizer: você é desgraçado, você é o pó da terra, você é miserável. O cara ouve aquilo, entra dentro do quarto, repete: Senhor, eu não valho nada, Senhor. E ele vai inclinando, porque é o peso. Senhor, eu sou o pó da terra, eu sou o miserável, eu sou os infim. Meu amado, o guia da graça, o Espírito Santo, está aqui registrado dizendo: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga não à veneração ao púlpito. Diga não à idolatria sacerdotal. Diga não ao sistema. Diga honras, glórias e louvores e império ao Cristo ressuscitado, que iluminou os olhos do nosso entendimento e nos fez entender que a sua graça nos basta. Um lindo aplauso ao Rei dos Reis.